Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Em 24 horas, mais 7 mortes por Covid são confirmadas e casos passam de 1.000 em Patos de Minas. E o secretário de Saúde de Minas Gerais diz que o estado deve ter queda nos números em breve. Incomparável do Abaeté, empresa de importação e exportação de pedras preciosas, é alvo de investigação da Polícia Federal. 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um deles na casa do empresário Gilmar Campos. Pedras e mala com R$1 milhão foram encontradas. Há indícios de sonegação de R$60 milhões em impostos. A gente vai voltar a falar também da Mata do Catingueiro e mostrar cenas de partir o coração. Vamos falar ainda do descaso com a área de preservação permanente. Pois é, a Mata do Catingueiro voltou a pegar fogo nesta terça-feira e a Polícia Militar interceptou o veículo próximo ao trevo de Santana de Patos e encontrou 35 quilos de maconha. Ainda no NTV News de hoje, a gente vai falar de futebol, né? E também tem análise de notícia. Fique conosco, o NTV News começa a partir de agora. A Polícia Federal, com apoio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil, desencadeou nesta terça-feira a Operação A Incomparável do Abaeté para combater lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Mala de dinheiro, pedras preciosas e arma de fogo foram apreendidas na casa de Gilmar Campos, um dos empresários investigados. O nome da operação faz referência ao maior diamante encontrado no rio Abaeté, supostamente descoberto pelos investigados nos anos 90, na época avaliado em R$30 milhões. Ao longo dos anos 2000 a 2019, esse grupo econômico sofreu diversas autuações do Fisco Federal por sonegação de rendas geradas na atividade de comércio de pedras preciosas. Em decorrência de diversos artifícios, como remessas ilegais de grandes quantias ao exterior, uso de empresas de fachada situadas também no exterior, lavagem de dinheiro e utilização de interpostas pessoas para ocultação de valores ilegalmente recebidos pelos envolvidos, o grupo investigado tem conseguido dissimular a ocorrência da obrigação tributária, ocultando e blindando seu patrimônio, deixando de recolher para os cofres da União uma dívida superior a R$60 milhões. Essa operação, em conjunto com a Polícia Federal, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, visa identificar bens e valores que possam ser apreendidos para satisfazer esse crédito tributário, comprovar remessa de recursos para o exterior, né? Lavagem de dinheiro, evasão de divisas e também identificar fatos que possam gerar novas autuações pela Receita Federal. Os mandados de busca e apreensão tiveram 5 alvos, em 2 residências, escritório de contabilidade e outras empresas que funcionam no mesmo endereço em Patos de Minas. Os mandados eram apenas de busca e apreensão, então assim não houve nenhuma prisão, são 5 alvos. 2 residências de pessoas físicas, um escritório de contabilidade e várias empresas, mas que na verdade elas se situam no mesmo endereço. Entre os pertences apreendidos em uma das residências, que fica na Avenida Getúlio Vargas, os agentes localizaram diamantes, arma de fogo, celulares, computadores e uma mala recheada de dinheiro. Já foram apreendidos valores em dinheiro, né, em malas com recursos, foram apreendidos algumas pedras preciosas, um volume até bem significativo, e nós estamos recolhendo documentos, computadores, celulares que vão ser analisados depois com mais calma, né, e aí sim a gente deve identificar as comprovações desses fatos aí. De acordo com o delegado da Receita Federal, as investigações também seguem para descobrir o caminho desse comércio de pedras preciosas para o exterior, e são exportadas principalmente para a Europa. Os bens apreendidos serão usados para quitar a dívida tributária. Evasão de divisa ocorre porque basicamente essas pedras preciosas são exportadas, né, para a Europa principalmente, e esses recursos eles não transitam pelas contas oficiais das empresas, das pessoas físicas. Então é isso que nós estamos procurando aqui, qual que é o caminho para esse dinheiro ir para o exterior. Os bens, dinheiro, pedras vão ser utilizados para quitar a dívida tributária, né, que já está em torno de 60 milhões. Agora, a gente espera, a Polícia Federal principalmente, o foco da Polícia Federal
é comprovar o crime de evasão de divisas, de remessa ilegal de recursos para o exterior. Movimentação incompatível ao longo dos anos. São autuações que foram feitas já há mais de uma década. A gente vem fazendo autuações, mas como os bens não estão mais no nome, né, das pessoas físicas efetivamente responsáveis, isso está dificultando o trabalho da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, nosso objetivo é identificar bens que, embora não estejam no nome desses alvos, a gente possa atribuir a eles a titularidade. Os policiais acabaram encontrando na residência uma espingarda sem o devido registro, o que resultou na prisão do empresário em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Sobre a operação, o advogado de Gilmar Campos disse o seguinte, abre aspas, os valores que foram apreendidos guardam congruência com a movimentação fiscal da empresa, fecha aspas. A Mata do Catingueiro é devastada anualmente por queimadas, né? Um descaso com uma área de preservação ambiental. Quem mora perto vivencia a agonia e ainda sente os efeitos com a saúde. Por lei, o espaço hoje coberto por cinzas deveria ser um parque municipal. Ano após ano, Patos de Minas é tomada por chamas, que começam nos meses de julho e agosto e vão até setembro e outubro. Um dos locais que mais sofre com o fogaréu é a Mata do Catingueiro. Segundo Renato, presidente da Organização de Desenvolvimento Sustentável, a Lei Municipal de número 3088 de 1992 determina que aqui é uma área de preservação permanente e que no dia 12 de março de 2014, a área denominada Mata do Catingueiro passou da categoria de reserva para Parque Municipal Mata do Catingueiro, por meio da aprovação da Lei 6.880, que criou o parque, ou pelo menos é o que deveria ser. Foi feita uma lei, né, municipal. Nessa lei, a gente tem nela que foi constituído um parque municipal Mata do Catingueiro. É um parque, então, como o Mocambo também é um parque municipal, né? Só que a diferença entre o Mocambo e a Mata do Catingueiro é que o Mocambo ele foi implementado, né, o parque. Então a gente tem o uso público. No caso da Mata do Catingueiro, ela é o que a gente chama de um parque de papel. Existe a área, né, a área física, né, do parque, não como está na lei, porque na lei consta que ela tem mais de 300 hectares, né, e na realidade ela tem bem menos, né? Ela inclui o fragmento ali do Sagarana, né, que é onde a gente tem a Mata do Catingueiro, né, conhecida, né, aquela que queima todos os anos, e a gente tem o fragmento da Mata do Cachorro, né, que já está mais preservado. Também já sofreu, né, com incêndios, mas que se encontra no melhor estado de conservação. Mas a realidade é outra. O espaço que deveria ser preservado, cuidado e utilizado como espaço público para a educação ambiental é alvo anualmente de destruição. Queimadas como a de domingo eliminam todo o potencial que matas como esta têm para toda a comunidade. Com essa última queimada, inclusive, a gente perde, né, esse potencial da mata, como você mesmo ressaltou, né, porque a mata ela tem a capacidade de melhorar o microclima, né, da região ali, né, do bairro, e também da cidade. Ainda de acordo com Renato, esta lei deve ser revista, não só para corrigir o que está falho, mas também para colocar em prática o que foi previsto por lei. Um parque municipal bem cuidado e utilizado por toda a população. Nós poderíamos ter lá trilhas, né, para realizar a educação ambiental. A gente poderia ter ali, então, além dessas trilhas, para as pessoas andarem, né, e estar apreciando, tendo um momento, né, ali de lazer, de observação de pássaros, né, de observação de animais. Existe um estudo para ver em que ponto, né, nós podemos estar restaurando essa mata, né? Precisa ser revista essa lei, né, porque ela está com um erro, né, de informação em relação ao tamanho da área. A prefeitura, inclusive,
a pedido do Ministério Público, ficou de dar uma resposta, né, em relação a essa situação que está se apresentando já tem algum tempo, né, onde nós precisamos conhecer a área real da Mata do Catingueiro, né, a área que está no nome da Prefeitura, a área que ainda está no nome de outras pessoas, né, e tomar mesmo medidas para nós podermos restaurar a mata. E o reforço à população é que, mesmo diante da não preservação da área, não desanime e não perca a esperança pela revitalização de forma devida do local. A gente, né, isso num contexto geral, fica muito triste com o que aconteceu, né, porque vidas animais foram perdidas, né, com esse incêndio de domingo. Foi doloroso para as pessoas ali do bairro que estão mais próximos, que convivem ali com a área da mata, mas a gente precisa mais do que nunca se unir e juntos colocar um projeto de restauração florestal da mata para funcionar, com educação ambiental, né, e é isso. Né? Estamos aí para fortalecer também com parcerias com outras instituições e auxiliar nesse desafio, né, que nós temos aí pela frente. Pois ainda hoje aqui no NTV News a gente vai voltar a falar da Mata do Catingueiro, o descaso e a mobilização da sociedade para salvar o que sobrou. E a seguir a gente vai falar de futebol, a ansiedade dos times da capital para a retomada das competições e como a veterana patense se preparou em poucos dias para enfrentar logo de cara o Cruzeiro no Mineirão. A URT enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo às 11 horas da manhã no Gigante da Pampulha. O Trovão Azul teve pouco tempo para se preparar, mas mesmo assim o técnico está animado. As rodadas finais do Campeonato Mineiro serão retomadas já no dia 26 de julho. A URT encara o Cruzeiro no primeiro jogo, que acontece em Belo Horizonte. A partida está marcada para as 11 horas da manhã, mas os jogadores do Trovão Azul partem para a capital na sexta-feira, como pede o protocolo da federação. Diante do curto prazo, a programação foi novamente modificada para atender às necessidades do elenco e melhorar as condições físicas dos jogadores para enfrentar o adversário em campo. A gente tem trabalhado bastante essa semana, que é uma semana muito decisiva, e eu e o Gabriel, né, o preparador físico, a gente tem sentado, conversado, dialogado muito, porque o jogo agora passou para as 11 horas do domingo, então a nossa programação é toda voltada, concentrada para o jogo. Então a gente tem entrado em reuniões, conversa, para a gente achar o melhor meio para a gente chegar domingo, né, neste horário que é muito complicado, para a gente desempenhar um melhor futebol. Então a nossa programação ela tem voltado para treinamentos físicos e treinamentos técnicos. No último dia 17, todos os jogadores, comissão técnica e funcionários do clube foram submetidos aos testes de coronavírus e tiveram resultado negativo. As atividades foram liberadas e de lá para cá, treinos intensos. Para o técnico, expectativa boa para a próxima partida, tendo em vista já conhecer a maior parte do elenco e saber quais pontos trabalhar em cada um. O futebol, todo mundo sabe que é necessário um tempo para que as coisas se encaixem, mas como a gente já conhece o elenco que está voltando e também os atletas que já chegaram, né, que são de conhecimento meu, então eu já conheço as características, é o que vai facilitar um pouco, né, o nosso trabalho vai acontecer um pouco de uma forma melhor por conhecer esses atletas. E o Cruzeiro vai partir com tudo para cima da URT. Afinal, está na 5ª posição na tabela de classificação com 14 pontos. Precisa vencer para ter chances de vaga à fase final do torneio. No Cruzeiro, os jogadores não escondem a ansiedade da volta das competições. Como o atacante colombiano Ivan, de 21 anos, que sabe que a equipe precisa vencer. A semana já começou o jogo novamente. Estou muito ansioso, tanto eu como todos os jogadores, né, por voltar a competir, a jogar, a fazer o que nos gosta e fazer uma estreia da melhor maneira, com a vitória, né, que é o mais importante para o clube e para todos nós. Para o atacante,
A Raposa está preparada para a maratona de jogos. O time está muito bem preparado. Desde o primeiro dia que começaram os treinamentos, acho que todos nós, os jogadores, a comissão, todo mundo comprometido, todo mundo dando o seu melhor para estar muito bem preparado para esse começo. E mais como vai ser, que vai ser um jogo atrás de outro. Então acho que estamos preparados, sim. O Cruzeiro precisa, além de vencer, olha só a situação do Cruzeiro, né? Além de vencer, tem que torcer também para o quarto colocado não vencer. Porque o Cruzeiro não consegue superar o adversário em número de pontos para uma classificação caso vença, que é o Caldense, né? A seguir, mulher quer reencontrar filho que entregou para doação e polícia militar intercepta veículo próximo ao trevo de Santana de Patos e encontra cerca de 35 quilos de maconha. Uma mulher pede ajuda para reencontrar o filho entregue para adoção. O fato aconteceu há 27 anos. Rivânia ainda era menor de idade quando o filho nasceu. Os pais não tinham condições financeiras e, por isso, decidiram entregar o neto para uma família adotiva, logo após seu nascimento. A mulher de 42 anos de idade hoje clama para reencontrar o rapaz, que, segundo ela, atualmente mora na cidade de Presidente Olegário. Eu era muito nova, realmente assim, eu já tinha um filho de pequenininho, meus pais não tinham condições, como se já tinha mais 3 pessoas grávidas dentro de casa e não tinha condições, mas eu não queria dar meu filho para os outros. Eu já tinha arrumado o enxoval dele e, como se diz, minha mãe foi dar ele dentro do hospital. A hora que a minha mãe não queria dar ele, ela correu atrás para buscar meu filho de volta. Mas aí já era tarde, porque aí o povo já tinha levado ele, o povo de Presidente. Já tinha adotado o menino já. Então, como eu era nova, que eu era de menor, eu não poderia fazer mais nada. Rivânia não se lembra da data de nascimento do filho, mas acredita que ele possa ter hoje 27 anos de idade. Eu creio que ele deve ter mais ou menos uns 27 anos. Pelo que eu sei, ele chama Marcelo, mora em Presidente. Os pais dele tinham uma fazenda próxima a Presidente. Então ele morava na fazenda com os pais. E como a mãe dele estava muito doente, eles teve que voltar para Presidente. Então eu quero muito poder conhecer meu filho. A mulher tem 5 filhos e quer muito completar sua família. A angústia é grande e Rivânia implora para que a ajudem a reencontrar o rapaz. Marcelo, se você estiver me escutando, meu filho, procura sua mãe. A única coisa que eu espero, meu filho, é te encontrar e quero muito poder que você me perdoa, escuta a minha história. Não é fácil para mim esses anos, tudo que eu passei. Não está sendo fácil para mim tomar essa decisão, mas eu quero que você saiba que eu te amo mesmo assim. Eu nunca deixei de te amar, nunca deixei mesmo de te amar. E eu quero te pedir perdão, eu quero que você me procura, sabe? Eu quero muito te pedir perdão, quero que você me perdoa mesmo, meu filho, me procura. Eu quero poder te dar o amor e o carinho que eu ainda não te dei. E quero que você me perdoa de coração mesmo, meu filho. Eu estou aqui à procura de você, eu quero muito te achar. Eu só sei que eu tô sabendo que você chama Marcelo. Eu tenho um pouquinho de paradeiro seu, mas eu não tenho muita certeza. Quem souber de alguma informação sobre o paradeiro do filho de Rivânia, entre em contato através do número 34 99948 1398. Nessa terça-feira, a Polícia Militar de Patos de Minas apreendeu 35 quilos de maconha e apreendeu 3 veículos, além de prender 2 suspeitos de tráfico de drogas. O fato aconteceu na BR-365, próximo ao trevo de Santana de Patos. Foi através de informações privilegiadas obtidas pela Polícia Militar que uma operação foi montada para apreender uma grande quantidade de drogas que estaria chegando em Patos de Minas.
Segundo informações, a droga estaria sendo trazida da cidade de Uberlândia. A gente tem um trabalho de inteligência envolvido aí, que a gente elege os alvos e a partir desse momento a gente começa a monitorar esses alvos, né? E através também de disco de denúncia, 181. Então a Polícia Militar, na data de hoje, né, após ter informações que um veículo vinha de Uberlândia e que o mesmo estaria transportando drogas para a cidade de Patos de Minas, nós montamos uma operação policial aí, envolvendo cerca de 30 policiais militares, onde nós interceptamos o veículo ao passar pelo trevo ali de Santana de Patos, na BR-365. O veículo estava vindo de Uberlândia, é um alvo monitorado pela Polícia Militar, os traficantes que já haviam outras passagens, né, inclusive porte legal de arma de fogo. E na data de hoje conseguimos interceptar o veículo, abordar e apreender esse material. Também foi utilizado a roca, né? Na casa de um dos traficantes foi localizado mais algumas buchas de maconha, material para embalagem da droga. O motorista de um Gol prata de 28 anos foi abordado na BR-365, próximo ao trevo que dá acesso ao distrito de Santana de Patos. Dentro do carro, a polícia encontrou 35 barras grandes de maconha que pesam aproximadamente 1 quilo cada uma, balança de micropesagem, 2 aparelhos celulares, um rolo de papel filme que seria usado para embalar a droga, tesoura e R$200 em dinheiro. Outro homem de 36 anos também foi preso pela polícia com 2 motos em casa em Patos de Minas. Além de todo o entorpecente encontrado no veículo pela Polícia Militar, os militares fizeram a apreensão de 3 veículos, sendo o carro que estava com a droga e 2 motocicletas, uma CG 150 cilindradas e a S1000R, essa moto de alta cilindrada e também bem cara no mercado, aproximadamente R$90 mil. A polícia acredita que toda a droga apreendida no veículo também seja para abastecer o tráfico de drogas aqui da cidade. Um desses traficantes que está aqui há cerca de 4, 5 anos atrás era gari e hoje está numa S1000R, né, uma moto da BMW, onde nós vamos aí tentar ver se consegue com o Poder Judiciário que essa moto seja revertida para a Polícia Militar, uma vez que está envolvida no tráfico de droga também. Teve 2 motos, um veículo Gol cor prata, teve outro veículo também que é conhecido como Bambam, né? Foi apreendido também. Na delegacia, sem gravar entrevista, um dos suspeitos que foi preso com as 2 motos em casa disse que não tem ligação nenhuma com o crime de tráfico de drogas. O outro, de 36 anos, que foi preso no carro com a droga, contou à nossa reportagem que estaria trazendo material para outra pessoa, porém não disse o nome. Para a polícia, eles não disseram nada. Não deu tempo de afirmar nada. Ele tentou fugir com o veículo, era uma subida, uma carreta estava ultrapassando outra carreta e estava vindo outro veículo, não teve como ele fugir. As motos, né, o GP Mora aí, a gente cercou, então não tinha como o pessoal escapar não. A polícia acredita que os criminosos levaram prejuízos com a ação dos policiais. Tem um público consumidor alto, né, porque senão a droga não estava aí com grandes quantidades toda semana. E é rentável, mas eles não veem essa parte, né, onde que a polícia vem, apreende todos os veículos, né, gera esse prejuízo para eles, né, porque isso é um prejuízo para o tráfico, mas a Polícia Militar aí incansavelmente está todos os dias aí, sempre querendo impedir, né, a prática do crime de tráfico de droga aqui. Então a droga, a gente tem informações que a droga subiu o preço aqui em Patos de Minas, está mais difícil, toda semana a gente está apreendendo aí, então isso aí tem gerado demanda, e a demanda, né, gera buscar mais em Uberlândia. A seguir a gente vai mostrar a análise de notícias, pois é, e vai mostrar também o drama de uma mulher que para ter atendimento digno de saúde em Patos de Minas. E fala mais da operação da Polícia Federal contra a empresa de importação e exportação de pedras preciosas em Patos de Minas. Agora a gente chega aqui no NTV News com a nossa análise de notícia das principais, né, notícias do dia. Comigo, Ludmila Bahia, nossa diretora de jornalismo, que vem trazendo aí, né, o seu olhar diferenciado, né, Ludmila? E também a nossa visão de tudo isso que aconteceu hoje para a gente analisar de forma bastante precisa. Boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite para todo mundo de casa. A gente chega nesse momento do NTV News com a análise de notícias, onde a gente vai debater, vai analisar alguns fatos que aconteceram nesta terça-feira e também dias anteriores,
dando sequência aí no nosso diálogo, no nosso jornalismo opinativo, dando aí os nossos pareceres, as nossas impressões, os dados que colhemos em nossas investigações sobre os mais diversos assuntos, né, Odair? Pois é, inclusive a gente teve uma movimentação, a gente está com uma movimentação muito grande, né, durante todo o dia. Essa foi uma terça-feira bastante movimentada. Então o assunto é que não falta, né, além de outras questões que a gente vem abordando aí ao longo das últimas semanas e cada vez mais a gente precisa debater aqui. Por falar em assuntos que debatemos há algumas semanas, Odair, agora de novo nós vamos mostrar o caso da Vanessa. Você se lembra? Me lembro do caso da Vanessa? Sim, no sábado pela manhã a Vanessa, ela me ligou, né? Ligou aqui no jornalismo, eu estava aqui no jornalismo. Eu fui a primeira pessoa com quem ela falou e fez aquele apelo emocionado e, lógico, que sensibiliza a gente numa situação tão difícil como a dela, né? Sabe o que ela quer, em resumo? Um tratamento digno. Ela quer ter dignidade no atendimento e no tratamento à saúde. Coisa básica, elementar, que na nossa Constituição está previsto esse direito. Mas é sempre uma dificuldade, é sempre uma luta, é sempre difícil ela conseguir isso. Veja só. No último dia 7, a Vanessa procurou a nossa equipe para relatar a situação dela. A mulher sofreu um acidente doméstico e precisou ir à unidade de pronto atendimento de Patos de Minas, a UPA, para descobrir o motivo da dor que sentia. A mulher explica, no entanto, que infelizmente teve apenas o pé enfaixado e que foi mandada sem diagnóstico para casa, chorando de dor. Depois, ela procurou o hospital regional para ser novamente atendida. E nada. Foi só após a reportagem que ela conseguiu ser melhor atendida e descobrir o que havia acontecido. Agora, ela está em repouso absoluto, com o pé imobilizado para se recuperar. Segundo Vanessa, o médico que a atendeu informou que ela precisará passar por uma ressonância. O pedido do exame foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, mas até agora nada foi feito. A mulher reclama da demora. Espera. Na espera que seja resolvida, né? Porque eu não posso ficar assim em cima de uma cama, sentindo muitas dores, sem resolver nada. Eu tô na espera deles, para ver o que eles vão fazer, o que eles vão resolver. Ele me pediu uma ressonância magnética, até inclusive a agente de saúde já veio cá, já pegou, ele pediu como urgência, pegou, já levou para o posto, autorizou, já levou para a Secretaria de Saúde. Já pediu com urgência. E enquanto espera, a dona de casa clama de dor todos os dias e conta com a família para cuidar dela. Inclusive, como diz meu marido, está desdobrando, que ele tem que ser servente. Ele está falhando de serviço para cuidar de mim. Meus vizinhos cuidando de mim. Eu me livre dessa dor que eu estou sentindo. Fiquei 24 horas por dia sentindo dor. O caso da Vanessa é aquilo que a gente tem noticiado aqui de outras pessoas que passam por essa situação, né, Ludmila? Dessa via crucis que a saúde pública, em muitos casos, faz acontecer. Dela não é tão diferente assim, porque o que ocorre? É impressionante. A gente vê a dor dessa... Pois é impressionante a gente ver a dor dessa mulher, a gente que tem acompanhado desde o início o sofrimento dela, e é algo recorrente. E o que mais as autoridades em saúde, as autoridades do município, a Prefeitura de Patos de Minas quer para dar uma resposta a essa mulher? Para falar, olha, daqui a tantos dias você fará o seu exame, a gente está vendo que o seu caso é de urgência porque você está com dor, então vamos amenizar o seu sofrimento, te dando um atendimento adequado, minimizando a sua dor, até que seja possível, seja disponibilizado que você consiga fazer esse exame. E não, ela fica sem uma resposta e implora por ajuda. E aí é isso que ela fez. Olha, eu não consigo atendimento, não tenho uma resposta, eu estou com dor, eu preciso de um socorro, eu preciso que alguém olhe por mim.
eu preciso de ajuda. E é isso que ela está fazendo agora, tanto que ela deixou alguns contatos, né, Odair, para que as pessoas de casa possam ajudá-la e diminuir esse tempo de espera que já é longo, já tem alguns dias, para que ela possa fazer um tratamento de saúde. O apelo dela é justamente em busca de que alguém a ajude a superar esse momento, já que o serviço público não tem chegado até ela de forma satisfatória desde lá o início, né? Desde quando ela esteve na UPA e ela reclamou disso, da questão do atendimento, ela reclamou de que sentia muitas dores e a situação não estava sendo resolvida, ela conseguiu vir até o regional, que também não poderia atendê-la, porque no dia a situação dela não era para o regional. E aí ficou, como eu estava dizendo, essa via crucis aí que as pessoas enfrentam diariamente na saúde pública no Brasil. Exatamente. E ela deixa um telefone de contato para que quem puder, quem quiser ajudá-la, é o seguinte, é o 99998 1458. Eu vou repetir. 99998 1458. Ela mora na Travessa Suputuba, número 55, no bairro Jardim Esperança. Para quem quiser ver a situação de perto da Vanessa, é só então ir à casa dela e ajudá-la de alguma forma, né, Daí? Ela precisa muito de ajuda, né? Mas vamos em frente, né, Ludmila? O que mais que a gente tem aí de assunto para hoje? Vamos lá, vamos falar do caso que aconteceu hoje em Patos de Minas, que deixou todo mundo assim, boquiaberto do que aconteceu, da ação desencadeada aí pela Polícia Federal no combate à lavagem de dinheiro, à evasão de divisas, que mirou uma empresa de importação e exportação de pedras preciosas. E você, no início do NTV News, falou dessa ação como um todo, mostrando na reportagem da Tassiana Bernardes, não é, Odair? Sim, e aí a gente logo cedo, né, tomamos conhecimento dessa ação e a Polícia Federal em Patos de Minas, e as pessoas começam a comentar logo cedo ali por volta das 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, da presença da Polícia Federal, e há toda uma movimentação quando a gente descobriu que, na verdade, a Polícia Federal estava bem próxima aqui à região central, né, com o carro parado ali na avenida, aqui bem ao lado, né, das praças aqui. E no momento, Ludmila, em que um vizinho, fica imaginando aí a situação do vizinho quando aquela mala com cerca de R$1 milhão caiu no quintal dele, em meio às ações da Polícia Federal ali na casa desse senhor, desse suspeito aí, dessa evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, conforme foi dito aí pela Polícia Federal. Pois é, e a gente tem aí um vídeo mostrando exatamente esse momento épico aí, que foi a busca por essa mala de dinheiro contendo aí R$1 milhão, quando a polícia percebeu que ela havia sido jogada para o vizinho. E até no vídeo uma pessoa que a gente não sabe identificar quem fala, olha, nossa, dinheiro dizem que não cai do céu, mas foi até uma brincadeira ali feita. E não sei por quem, mas no vídeo que a gente vai mostrar agora, a gente vai ver trechos, então, da Polícia Federal batendo na casa do vizinho, encontrando essa mala, e o empresário Gilmar Campos confirmando que era uma mala dele, mas que ele jogou essa mala na casa do vizinho porque ficou com medo daquela ação e que esse dinheiro era para pagar, para usar pagamento de contas, de dívidas. Vamos ver. Faz favor. Tá ali na piscina. Tirei foto. Então, aqui tá a mala. Essa mala aqui é do senhor? Não. Essa mala não é da casa, né? Não. Ok. Tá certo? Pode pegar, Jeremias, eu tô filmando. Obrigado. Tem sangue na mala, mano? Pesada? Tem sangue aqui na mala. Deixa eu filmar. A mala é pesada, então tá recuperada. Vamos levar pra lá e a gente abre lá. Por que o senhor jogou pra lá? Porque a gente fica, eu não com compromisso de pagar minhas dívidas, fiquei com medo. Não teve maldade nenhuma. É dinheiro, seu Gil? É dinheiro. Então o senhor confirma que foi o senhor que jogou do lado de lá? Como é que é? O senhor confirma que foi o senhor que jogou lá pro outro lado? Então, nós vamos abrir aqui. Porta aqui, ó.
conheceremos, né? Agora precisa de... A pedra lá do Rio Abaeté, o nome dela é a Incomparável do Rio Abaeté. Essa é a maior pedra já encontrada, que foi encontrada no Rio Abaeté, é a maior que se tem notícia até hoje. É daí o nome, né, da operação, vem daí dessa pedra, dessa histórica pedra, né, encontrada aí no Rio Abaeté, essa pedra maravilhosa, né, imensa, foi encontrada lá. Mas no vídeo, esse vídeo aí que a Ludmila acabou de chamar, a gente percebe que o empresário ali, no momento, né, de muita pressão, o que ele fez? Ele tentou pegar uma parte desse dinheiro, jogar no quintal do vizinho, como ele fez, acabou inclusive cortando a mão, porque tinha sangue ali na mala. E o que ocorre? Essa mala estava ali com um montante de dinheiro considerável. Aí alguém fala, como é que as pessoas ainda deixam dinheiro em casa, uma quantidade dessa? Mas é porque a gente tem que entender a situação aí também, que levou a isso, porque a Polícia Federal e a Receita está justamente verificando essa questão. Tem aí um montante de autuações da Receita que beira ou chega aos 60 milhões de reais desse grupo. E aí, esse dinheiro, se ele cair nas contas regulares, esse dinheiro vai ser recolhido pelo governo, porque há uma dívida, né, aí de impostos, há uma dívida aí de sonegação, segundo os dados da Polícia Federal e também aí da Receita, que esse dinheiro, então, seria levado para, neste caso, né, sendo apreendido, sendo localizado, seria levado para pagar essa dívida. Agora, o que a situação do empresário? Ele vai ter que, por exemplo, comprovar a origem desse dinheiro, ao mesmo tempo comprovando, esse dinheiro vai acabar ficando para cobrir a dívida que se tem aí com esse montante altíssimo, né, de possível sonegação de impostos. Segundo a Receita Federal, a sonegação fiscal gira em torno de 60 milhões de reais e essa mala é muito pouco aí diante a dívida que, segundo a própria Receita, a própria Polícia Federal disseram que a empresa, o grupo de empresários aí deve a União. Então a gente acompanha esse caso. Segundo o advogado, a gente até falou essa resposta, o advogado não quis gravar com nossa equipe de reportagem, mas a gente falou da resposta dele que está tudo certo, que eles vão comprovar que o dinheiro tem procedência, que está tudo certo, não há nenhuma irregularidade, não há nenhuma ilegalidade, mas a gente sabe que é uma operação que começou aí há alguns anos, então a Polícia Federal tem substância, tem subsídio para falar aquilo que disse hoje no NTV News, né, que há muita coisa ainda para ser descoberta, mas há esses indícios e aí, né, então o empresário, o grupo de sócios da empresa vai tentar aí provar que não há nenhuma irregularidade, é o que a gente vai seguir acompanhando essa história, o desfecho de todo esse caso, acompanhado com muita atenção, já que o Gilmar Campos é uma figura muito conhecida na cidade. Ele é uma figura que as pessoas sabem quem é, até mesmo por conta de outras atividades dele. Ele já foi, por exemplo, o empresário da dupla César Menotti e Fabiano, e tem outras atividades também. Então é uma pessoa bastante conhecida na cidade, por isso a extensão e a preocupação das pessoas com essa questão apontada pela Polícia Federal de ilegalidade, de desvio, de evasão de divisas, e aí a gente vai seguir acompanhando toda essa questão. Certamente. Ludmila, eu vou te pedir licença rapidamente para a gente fazer um intervalo e voltar já já, trazendo aí mais informações, mais análises de notícias, ok? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente continua aqui no NTV News com a nossa análise de notícia, né? Com as análises de fatos principais e inclusive com a participação aí da Ludmila Bahia, que volta a dividir a tela comigo. Ô Ludmila, a gente tem aí, a gente fala muito nessas questões relacionadas aí também à saúde, né? A gente, num momento como esse, é uma pauta que não esgota, né? Não é uma pauta que esgota e tão cedo vai esgotar, porque atinge a todos nós. É a nossa saúde
é o nosso trabalho, é o nosso convívio, as nossas relações interpessoais interferidas pela Covid. Não é só um eixo aí que é afetado, são várias circunstâncias, várias situações da nossa vida que acabam sendo afetadas por esse episódio que deixou todo mundo fora do eixo, e aos poucos a gente vai tentando aí consertar, tentando buscar um rumo, uma saída. Inclusive, essa foi a fala do secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais na coletiva desta terça-feira. O Carlos Eduardo falou: olha, não é precoce dizer que Minas Gerais entra num processo de estabilização. Ele fala isso quando ele contabiliza o número de leitos recrutados para internações da Covid. Ele fala: daqui a pouco pode ser que Minas Gerais registre uma queda no número de infectados e também uma queda no número, obviamente, em consequência de internações, tanto de leitos clínicos quanto em leitos de UTI. Vamos ver a fala dele. Nós tivemos uma certa estabilização na última semana na demanda por leitos, ou seja, na necessidade de novos leitos, da ocupação dos leitos do Estado. Isso para nós chama atenção, porque num primeiro momento, ainda que precoce, pode sugerir o início da interrupção realmente daquele crescimento que nós vimos observando no mês anterior. Mais uma fala do secretário que chama a atenção para essa situação que a gente vive, e em meio a uma subida de números, né, Ludmila? Pois nessa fala, nessa coletiva, o secretário disse: olha, Minas Gerais é um estado muito diverso, devido à sua extensão territorial, cada região vive uma realidade, mas que a gente vê na maioria é essa estabilização. Bom, aí a gente, analisando, por exemplo, a capital de Minas Gerais, que é de onde o governo fala, né? E as mortes por Covid cresceram quase 100% em 2 semanas. Foi um recorde de casos de mortes por Covid na capital mineira. Belo Horizonte tem 1.200 pessoas internadas e a ocupação de UTI segue em 91%. Então, tendo como referência a capital do estado, a gente vê aí uma fala divergente da do secretário de Estado da Saúde. E aí, caminhando para o interior, vamos chegar então a Patos de Minas. Aqui em Patos de Minas, a gente também, de longe, percebe uma estabilização de casos. Numa fala do secretário, até para acalmar um pouco os ânimos, talvez, e buscar uma retomada da atividade econômica, quando o governo do estado, a gente viu a fala do governador Romeu Zema ontem, disse: olha, o estado está com a corda no pescoço. Então, a gente percebe também uma tentativa de acelerar toda essa retomada, já que o estado não tem como custear toda essa paralisação, e a gente sabe que, estando aí comércios mais tempo fechado, maior é a chance desse empresariado, às vezes, ficar com a corda no pescoço e até pedir uma concordata ou fechar o seu estabelecimento. Então, é uma tentativa até do governo aí de tentar solucionar um outro problema evidente que já eclodiu no estado. Só que a gente precisa de ter uma cautela aí. Belo Horizonte subindo, em Patos de Minas também não é diferente. Até porque o comparativo que o governo encontra para poder começar a liberar as empresas a funcionar em meio a um crescimento de números, não é justamente a questão populacional só, ou a questão de casos que estejam em queda. É também o aporte de leitos de UTI que é destinado às regiões. É dessa maneira que aí a gente começa a entender: não, mas o Noroeste, a nossa região Noroeste, ela está com um número elevado de casos. Mas aí liberou mais empresas de abertura, né, na onda branca, agora depois da onda verde. Aí a gente tem que entender que há uma questão de
vou disponibilizar maior número de leitos de UTI e dessa maneira vou ali começar a flexibilizar mais essa questão aí do comércio, né, da economia em si. Mas na fala dele, ele não leva em conta nem essa questão dos UTIs, ele está levando em conta e deixando claríssimo, né, e já fala com uma certa firmeza de que a gente vai enfrentar um número menor, vai chegar a um número menor, vai começar a decair o número de casos. E eu gostaria, inclusive, de saber, né, dele, se fosse possível, nas próximas, quero mandar essa pergunta, de onde ele tirou essa informação tão precisa de que a gente vai enfrentar números menores. É uma expectativa, é uma vontade nossa, mas eu queria saber quais são os graus aí científicos para chegar a isso. Segundo ele comparou aí, Odair, os dados de várias cidades do estado que teve esse comportamento de estabilização. E quando sinaliza para uma estabilização, é grande a possibilidade de uma queda. Mas ele também falou, olha, pode haver onda, porque as pessoas às vezes vão relaxar nesse momento quando pensa que a situação entra numa certa tranquilidade e aí começam a ceder quanto ao isolamento social, começam a ceder com relação às premissas, as formas que a gente sabe que são eficientes na precaução, na prevenção ao Covid-19, como o uso de máscaras, higienização das mãos e outras coisas mais, e aí sim pode ter uma nova onda com o aumento de casos. E falando nessa questão de internações, por exemplo, em Patos de Minas, a gente tem um número maior de internações do que ontem. A taxa de ocupação de leitos de UTI, tanto aí analisando tanto hospitais públicos quanto particulares, segundo a Secretaria de Saúde de Patos de Minas, está em quase 124%, ou seja, estourou o limite. Os leitos clínicos que tinham uma taxa bem menor ontem, hoje 51%. Então a gente percebe aí um comportamento diferente quando a gente analisa caso a caso, e aí é preciso ter muita cautela. Todo mundo está com vontade de voltar ao normal, que a gente sabe que provavelmente não vai ter mais aquele normal de antes, a gente vai ter que se reinventar, experimentar novas formas de relações, mas a gente precisa também ter cuidado com essa fala em unanimidade para um estado, como o próprio secretário diz, tão diverso, tão extenso, mas a gente torce aí para que o estado envie mais leitos de UTI para Patos de Minas, que esse chamamento público tenha preenchimento de vagas, para que aí sim a gente tenha tranquilidade para a abertura do comércio. Foi a fala que os próprios comerciantes disseram de joelhos na Major Góes: queremos UTI, porque a gente sabe que se tiver uma condição de acolher esses doentes, de tratar esses doentes, fica mais tranquilo ou menos preocupante toda essa situação. Então, o que a gente quer é que o Estado aparelhe igualmente, já que ele falou que tem cidades, tem regiões que está tudo tranquilo, por aqui não está tranquilo. Inclusive, vamos ver o comparativo de ontem e de hoje, Dani? Vamos lá. Em um dia, a Secretaria de Saúde de Patos de Minas confirmou mais 62 casos da Covid. Nesta terça-feira, o número total de infectados é de 1.024. O número de internações também cresceu, mas 3 pessoas estão na UTI. São 41 internações ao todo, 18 pessoas estão em tratamento intensivo. A quantidade de pessoas em isolamento domiciliar teve recuo, agora são 294. Mas, infelizmente, mais 7 mortes foram confirmadas. Ao todo, são 16 óbitos em Patos de Minas e outros 9 estão em investigação. 664 pessoas que tiveram a Covid já estão curadas. 62 a mais, né, Ludmila, de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, né? Infelizmente. E aí a gente viu uma agilidade aí da Prefeitura, que a gente tem falado há alguns dias, para apurar os óbitos em investigação, para descartá-los ou inseri-los no boletim, para que a gente tenha um retrato mais próximo do real da Covid-19 em Patos de Minas, já que a gente sabe que muitos números, inclusive, não estão nesse boletim, dada a questão da subnotificação. Mas a gente precisa ter um retrato mais próximo, até para entender, até para reforçar que precisamos ter cautela, que precisamos seguir com o isolamento social. Claro, e a informação, ela nesse momento, vital, né? Porque a partir da informação, do conhecimento, de realmente esclarecer o que está acontecendo, as pessoas acabam ficando mais tranquilas. Mas agora a gente vai falar do quê? Dos animais.
Vamos lá, vamos falar de outro assunto que se mostra bastante preocupante também em Patos de Minas, que é com relação à Mata do Catingueiro, que é uma área de preservação ambiental, só que a lei no papel está bonita que tem que preservar essa área, mas pouco ou quase nada tem sido feita por essa área, e nós vamos mostrar agora, Odair, cenas assim, te confesso, muito tristes. Gente, que dá uma tristeza, tá vendo essa cadelinha aí chorando aí, ó? Ela é a mãe desse cachorrinho aqui, morreu. Torrado. A senhora dali salvou um. E tem mais outro por aqui. Tá cheirando ali, eu vou ver se ele tá... É de cortar o coração, né? É uma tristeza quando você vê que animais acabam morrendo pela ação irresponsável do homem, por uma ação que realmente chama a atenção pela questão toda de ter degradado ao longo dos anos essa mata, e no momento de seca, no momento em que ali a vegetação já bastante castigada estava mais repleta com capinzal, esse fogo no domingo agiu de uma maneira muito rápida, né? Ele foi se alastrando muito rapidamente e surpreendeu aí esses cãezinhos, né, recém-nascidos, que foram mortos aí. Corta o coração. Essas imagens hoje rodaram as redes sociais, os grupos de mensagens, e deixaram as pessoas muito tristes, né, e sensibilizadas com a morte desses cãezinhos aí que estavam ali na Mata do Catingueiro. Hoje, inclusive, esse vídeo aí é do presidente do CODEMA, né? E ele mostrando ali a tristeza de tudo isso, inclusive mostrando a mãe dos cãezinhos que estava por ali chorando, né? Se é que a gente pode dizer assim, a falta dos pequenos filhotes que acabaram morrendo em meio ao fogo. E é impressionante que essa é uma situação que ela vai só piorando, né? Quando a gente vê que aí você tem uma ação de alguém criminosamente destruindo uma mata, você tem também aí o poder público não agindo da maneira correta, resultando, né, em tudo isso que a gente está registrando e tem mostrado desde o domingo. Ludmila, como você disse, corta muito o coração, né? Ludmila e Ciro, agora comigo também o Ciro, né, conosco aí nesse nosso bate-papo. Boa noite, Ciro. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. A gente tem uma... Boa noite, Ciro. A Ludmila, a gente tem aí esse momento desses animais mortos, e essa é a evidência clara, mas evidentemente que muitos outros animais ali foram mortos nesse incêndio imenso que voltou a atingir a mata, né? Pois é muito triste a gente ter que vir para a televisão mostrar cenas como essa, mas talvez assim a gente tenha uma extensão de tudo que é falado, isso sem falar do que a gente não mostrou, do que a gente não vai mostrar, das consequências desse ato cometido por um ser humano, porque na verdade eu acho que de humano não tem nada. Pessoas que fazem esse tipo de atrocidade, na minha avaliação, não tem qualquer tipo de humanidade, mas tem uma grande parcela da população, como os membros da Associação Coletivo Peleja, que aí está o Ciro encabeçando e representando a associação e fala com a gente agora, que está olhando, enquanto as autoridades parece que viraram de costas, estão olhando não sei o quê. Deve ser a preocupação com as eleições municipais que se aproximam, né, fazendo aí outras questões de bastidores, enquanto esse cenário, toda essa extensão do meio ambiente fica esquecida. Essa é a sensação que você tem, ô Ciro? Com certeza, Ludmila. E é uma tristeza grande para a gente, né? A Associação Peleja, apesar de trabalhar preferencialmente com música, com arte, com cultura, a gente sempre teve uma pegada do meio ambiente também. Desde há muito tempo a gente vem até trabalhando com a questão dos parques. O festival foi para dentro do Parque do Mocampo justamente porque ele se encontrava abandonado. Na época a gente quis chamar a atenção da população e do poder público para aquela área. Mas enfim, o Catingueiro é outro parque, né?
ele tem uma lei ambiental que precisa ser cumprida. Isso que a gente vem batalhando para que se cumpra a lei. Não é nada mais que isso. É cumprir um monte de requisitos que um parque necessita para manutenção e conservação. Porque senão a gente está enrolado, a gente vai perder toda a nossa área verde de Patos de Minas, que parece que aqui é rotineira essa coisa da queimada. Todo dia eu sinto aqui na minha casa, final de tarde, fumaça. Pois é, Ciro, e por que você acha que há esse descaso do poder público com essa área, com esse bioma tão importante para o meio ambiente? Olha, eu acho que muito por ele estar deslocado da área central, às vezes. Então, muitas pessoas me perguntavam assim, aonde era esse parque, aonde era essa mata? Porque ela fica no alto da cidade, mas num bairro mais periferia, nos entornos da cidade. Então, às vezes, muitas das vezes é por causa da localização. Não sei. E assim, a gente até criou esse abaixo-assinado no intuito da provocação popular mesmo. Muita gente ficou indignada porque esse incêndio lá é recorrente e então a gente quis organizar esse abaixo-assinado uma forma de pressão mesmo popular, que ele veio do povo, para que a gente formalize uma denúncia para que se cumpra a lei nessa área. E como é que as pessoas então podem participar, podem efetivamente ajudar esse espaço já tão degradado, mas que resta um pouquinho lá de esperança e que pode ser feito ainda medidas de revitalização do espaço? Sim, o primeiro passo é ajudar a gente a divulgar esse abaixo-assinado e assinar. Nele consta todas as reivindicações, fala um pouco da história, dos motivos que a gente está fazendo isso, se inteirar, envolver com a causa, né? E acompanhar, porque não é só lá, a causa ambiental é uma causa vital, né, gente? Então a gente precisa se envolver, precisa ter política mesmo, ainda mais em época de pandemia, a gente tem que preocupar com o meio ambiente. E ele está no site que chama change.org/Mata do Catingueiro. Mas se pôr no Google Mata do Catingueiro, abaixo-assinado Mata do Catingueiro, é fácil de achar. Um primeiro passo eu acho que é esse. E aí a gente vai acompanhando, né, pressionando, ver quais medidas vão ser tomadas. Com certeza, a gente segue de perto acompanhando tudo isso, até mesmo para ver se as autoridades, depois de toda essa mobilização, tomam alguma providência efetiva. Tamanho é o apelo popular. Sim, com certeza, a gente espera mesmo. Mas a gente tem uma triste notícia, não é, Odair? Porque voltou a acontecer, que hoje, né? De novo, a Mata do Catingueiro sofreu com incêndio. Porque o incêndio, como é uma área muito grande, ele deve ter ficado algum foco de incêndio e ele começou de novo. Eu não acompanhei, não sei como que se deu esse segundo foco. A gente tem informações do repórter Rafael Ribeiro, que estava acompanhando essa ocorrência aí, Odair? Temos informações do Rafael, que acompanhou lá de perto e traz aí pra gente as notícias de agora, pra gente falar mais sobre esse assunto aí. Olá, Odair, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o NTV News. Bom, esses vídeos que aparecem aí para você que está em casa acompanhando, foram gravados pelos moradores aqui do bairro, que registraram novos focos de incêndio, segundo eles, e dá para ver claramente a fumaça, né? Inclusive a gente está aqui em frente a esse parque municipal, que na verdade é a Mata do Catingueiro, que a gente consegue ouvir algum barulho de animal, alguns micos fazendo barulho e ver até inclusive alguns focos ainda de incêndio, que ainda não foi feito o trabalho total pelo bombeiro, que é o rescaldo que eles chamam, que é apagar todas as chamas aqui da Mata do Catingueiro. Eu estou aqui com a moradora, a Leila. A Leila, ela também fez algumas gravações de alguns vídeos, né, Leila? Inclusive, novos focos de incêndio durante o dia hoje aqui na Mata do Catingueiro, né? Sim, eu estive andando ao redor da mata, uma outra moradora também, e gravando e tirando algumas fotos e vendo os locais igual o daqui que pegou fogo da outra vez, igualzinho. Toco que tá pegando fogo, mas tá indo para as raízes das árvores de baixo
e tem capim que pode pegar fogo ainda ao redor. Então, enquanto não apagar esses tocos, essas, como diz, raízes que tá no meio desse capim pegando fogo, sim, fumaça muito grande, não vai adiantar, vai voltar a ter novo foco de incêndio. Agora, você mostrou em alguns pontos a braquiária também bem seca. Seca e, como diz, é ali uma fagulhazinha aqui, já era, né? É para de um toco começar mais fogo ali, já faz igual aqui. Da outra vez, acusaram até uns meninos inocentes. Se eu não tivesse testemunho aqui, os meninos tinham que ter pagado uma multa tremenda, né? Isso é covardia. Agora, Leila, vocês estão preocupados com a Mata do Catingueiro? Os vizinhos estão todos de olho a partir de agora, né? Então, o pessoal tá tudo de olho, eles estão trazendo, tem um monte de mamão, laranja, banana, que agora todo mundo viu, como dizer, a importância dos macaquinhos. Antigamente o pessoal não pensava muito nesses bichinhos aqui, né? Agora eles viram a importância. O medo é que haja um novo incêndio igual a esse, né? E que passe para as únicas aves que ainda sobram, essas aqui, né? Se acabar esse pedaço e o pedacinho que tem lá, acabou. Já era mata. Leila, qualquer novo vídeo envie para a nossa reportagem para a gente acompanhar tudo que está acontecendo aqui na mata, pode ser? Tá ok, envio sim. Muito bom. Tá aí a Leila, moradora aqui do bairro. Inclusive, esse trabalho de rescaldo ficou sendo feito hoje pelo Corpo de Bombeiros aqui na Mata do Catingueiro. Portanto, a mata ela tem uma grande extensão e não é possível apagar todos os focos de brasa, de chama, né, que ainda existe aqui na Mata do Catingueiro. 98% da mata ela foi destruída pelo fogo, ou seja, quase tudo foi embora, inclusive com a morte de animais aqui da mata, micos também que existiam aqui morreram e outros animais que a gente até já mostrou em algumas reportagens. A gente vai continuar acompanhando toda essa questão aqui na Mata do Catingueiro. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto com você, Odaí, para o NTV News. Obrigado, Rafael. Então, aí, e é difícil, né? Porque a gente tem aí uma extensão muito grande, né, dessa área aí da mata, ou do que era a mata, e esses focos, eles acabam voltando, até porque a gente está num período muito seco. Agora, ô Ciro, é curioso, né, que nós elogiamos aí os parques de outros locais, de outras cidades, e até de outros países, mas a gente não cuida direitinho do nosso, que está aqui do lado do nosso quintal, né? Com certeza. A gente tinha que ter um programa assim, mais efetivo, mais prático, porque lei se tem. A gente tem muita lei, a gente tem muitas medidas, mas o que falta é colocar isso em prática, porque é uma área tão saudável, é uma área cultural, artística, de meio ambiente, é uma coisa que a gente necessita muito hoje em dia e sempre. Com toda certeza, falta vergonha na cara, sabe? Para que as autoridades tomem as medidas coerentes e, como disse o Ciro aí, tá em lei, tem o papel bonito, só seguir o que está sendo falado lá, mais nada. Então é preciso ter vergonha na cara e cuidar da cidade, cuidar da sociedade como ela merece, viu, Odaí? E a gente vai continuar aqui cobrando, né? A gente vai continuar acompanhando a Mata do Catingueiro e as outras que a gente tem, inclusive o Mocambo, que já não está tendo mais nem aquela fiscalização regular que tinha lá, foram retirados os servidores para a gente poder acompanhar essa situação, porque a gente está com um risco aí para todas essas áreas, né, Ludmila? É preciso que esse olhar seja ampliado para que todo esse ecossistema essencial à vida humana, é importante para ter uma boa qualidade do ar e aí, em consequência, da saúde, tenha essa atenção, tenha esse zelo, tenha esse cuidado. Não é pedir demais, é pedir o necessário. Voltando lá ao caso da Vanessa, que a gente abriu as nossas discussões na análise de notícia de hoje, é fazer o básico, é fazer só o dever de casa, só isso. Bom, eu quero agradecer o Ciro pela participação, né, Ciro? A gente sabe que você é engajado, eu te acompanho nas redes sociais e espero que as pessoas cada vez mais se engajem nessa causa tão nobre aí que vocês estão aí arregaçando as mangas e indo em frente. Obrigado. Estamos aqui para isso, né? E contribuir sempre com a nossa cidade. Ludmila, então é isso? É isso aí. Pois é, a gente volta amanhã
se Deus quiser, a gente volta um pouquinho mais cedo, volta no Espaço Feminino, que vai discutir muitas coisas também, e logo depois do NTV News a gente entra fazendo aí algumas observações, algumas análises, contando com a participação de você aí de casa. Fique à vontade também para mandar o seu recado, para que participe conosco nas nossas edições, nos nossos programas. Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigado, Ciro, obrigado, Ludmila, e o NTV News fica por aqui, volta amanhã.